1h07, está no ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha em nome de Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou, um produto Gimo, qualidade comprovada. Festival de vendas Renault Kwid é na IESA. Condições imperdíveis para você andar com SUV dos compactos mais econômico do Brasil. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Se é vinho, bora de Aurora. Meia Power Sox Fiber, a reinvenção do seu esporte. Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Boa Vista Country Club, conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Saiba mais em cirela.com.br. E Galeto de Paolo, alegria à vontade. Interativa do Sala de Redação para calcário e argamassa, confia na FIDA. E FMP. A FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Vestibular em 26 de julho no site fmp.edu.br. Direito é na FMP e a pergunta é a seguinte, direto para Drualdo Guerra Filho. Tá lá no nosso Twitter. Vambora. E também no YouTube. O Internacional é candidato ao título brasileiro, Guerra? Candidato sem chance de ser campeão. Candidato é porque é terceiro. Mas o Internacional não tem grupo, entendeu? Esse é o problema. Para te ganhar o Campeonato Brasileiro, tu tem que ter grupo. O Internacional tem alguns bons reservas, mas não tem a hora que a porca torcer o rabo, tu botar um campo, um time com 8 ou 9 jogadores que estão na reserva e ter o mesmo rendimento. Então, vai fazer uma campanha de brigar por Libertadores? Vai. Mas título não, não é não. Potter. Boa tarde, Gamba. Boa tarde. Desligou aí, ô Potter. Liga aí. Ei, som. Boa tarde a todos. Tim Maia. Acho que o Inter não é candidato a título, não. O Inter é azarão. Bem curto, né? Grosso, né? Azarão, é azarão. Ninguém contava com o Inter antes. Aliás, antes se esperava até uma luta contra o rebaixamento. O Inter tá com 28 pontos, bem pertinho de 45. Com um futebol que cresce. A vitória de ontem, aquelas vitórias de consolidação, por incrível que possa parecer. Foi uma decisão aos 49 e 45, né, do segundo tempo. Agora é azarão, tem time melhor, tem time com mais grupo, acho que o Inter é azarão, hein. Diogo Oliveira. Eu acho que não é boa tarde para todo mundo, eu acho que não é candidato a título, por a questão fundamental que o Guerrinha falou, do elenco, e aqui é preciso a gente frisar uma questão. Elenco não quer dizer quantidade, o Palmeiras tem um elenco curto até, de 27 jogadores, mas a gente está falando de qualidade de reposição. Né? Ontem o Inter sofreu muito para se impor diante do América, até se impôs mais no volume no final, porque tinha problemas de reposição, né? O Moisés, que agora é um personagem, ele é alternativa ao René, nenhum dos dois é um super lateral, né? O Heitor é a alternativa ao Bustos, que é muito menos do que o Bustos, que ainda assim é um jogador que na frente vai super bem, mas tem que ter uma compensação coletiva para suas costas. Então acho que a questão central é isso. O que poderia ajudar o Inter, Gamba, o que poderia ajudar é o fato de os seus adversários diretos estarem envolvidos em mais competições. Mas se o Inter se envolver na Sul-Americana, como eu imagino que vai se envolver, ele vai sofrer isso também, né? E aí com o elenco mais reduzido as chances diminuem. Leonardo Oliveira. Desculpa. Opa. Não, Léo, eu que entrei aqui lotado porque para ver se estava tudo bem com o meu contato. Tudo certo, bem. Maurício. Fazendo a chamada. Maurício, tu não faz assim no trânsito que pode vir uma jamanta e te atropelar. Aí eu vou usar, tu entra sem dar pisca, eu Maurício. vou me valer do teu conselho, volta e meia que você coloca aqui, debreia, Léo. Debreia. E aí, Léozinho? Eu parafraseando o Titãs, é a melhor banda dos últimos tempos da última semana, né? O Campeonato Brasileiro é isso. O Campeonato Brasileiro é o melhor time dos últimos tempos da última semana, porque ele não te permite uma projeção a longo prazo. É muito jogo, é jogo em cima de jogo, os times perdendo jogadores, os times envolvidos em 2, 3 competições. Neste momento, fechando essa rodada do Brasileirão, 16ª, o Inter é candidato, mas a gente não sabe como vai ser semana que vem, porque os times estão caindo aos pedaços. Daqui a pouco acontece como em 20. Embala e os outros adversários estão atrapalhados e tu vira candidato. Maurício, e aí, Maurício? Eu vou trocar o verbo só. Entre o ser e o estar, eu vou dizer que o Internacional está candidato. Porque se ele, nesse momento, tem distância de 2 pontos para o líder, que ele ainda enfrentará daqui a 2 rodadas. Se o seu adversário está em 3 competições e ele Inter em 2,
e a dele é só no início de agosto que ele volta a jogar, ele está candidato. Porque uma distância de 2 pontos o autoriza esse sonho. O Léo acabou de tocar num ponto que faz com que eu abra essa possibilidade. Eu não tenho vontade nem autoridade para dizer para o torcedor do Inter que não sonhe com o título brasileiro. Mas eu tenho que dizer que há elencos melhores. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, mais o Corinthians com o Yuri Alberto, que avança, eles têm melhores elencos do que o Internacional. Mas aí eu vou para 2020, que o Léo acabou de trazer. Em 2020, o Internacional tinha um time inferior ao de hoje. Quando eu digo de hoje, eu estou contando Alan Patrick e Wanderson entre os titulares. Aquele time era inferior. E o Inter foi vice-campeão. O Inter não foi campeão por uma ponta de chuteira do Edenilson. Agora, na lógica do futebol, há grupos melhores para enfrentar pontos corridos, que estão divididos em outras competições. Então, sem pipocar e sem me tratar com a torcida do Inter, eu diria que o Inter está candidato ao título brasileiro. Mas me ajuda aí, Maurício. Quando o Inter arrancou lá com aquele time do Abel, ele tinha só Brasileirão, né? Ou tô enganado? Ele tinha sido eliminado de Copa do Brasil e de Libertadores. Ele seria eliminado um pouquinho mais tarde, porque o Cudê classificou o Inter na Copa do Brasil. Ele chega em meio a isso, e na Libertadores, e depois o Inter cai para o América Mineiro com o Wendel errando pênalti, depois cai com a Bomboneira com o menino errando pênalti. Mas o Peglo, isso. Mas Mas na reta mais final ele estava envolvido, ou não, tô enganado? O Inter foi eliminado só Brasileirão. Abel no segundo turno. Mas o episódio Abel ele é fora da curva porque ele faz 27 pontos de 27 disputados. E aí já não tinha mais vitórias. nenhuma competição, Alex. São 9 vitórias. Aí Então, já por não exemplo, tinha mais ninguém. isso que eu tô dizendo. se o Mano Menezes Não é o pega caso. agora e faz uma sequência de 9 vitórias, muda completamente o discurso. Estava conversando com o Rafael Divério hoje, e o Divério contando que ontem ele estava com o texto pronto, porque o gol já sai nos acréscimos, e era um texto completamente diferente, de um Internacional que tinha oportunidades e não tinha conseguido fazer o gol. Daqui a pouco sai o gol, muda tudo. É o Inter que não desistiu de buscar o gol. Então, talvez seja mais ou menos o que o Léo disse. Quem sabe a cada rodada. A diferença de um Eu gol. penso que dos candidatos, o Atlético Paranaense, para mim, por uma constância recente, ele é mais candidato que o Inter. O Corinthians eu considero que seja mais candidato que o Inter. Eu acho que talvez tu tenha alguns mais candidatos com o Inter. Para vocês, até que ponto pode impactar isso que o Maurício trouxe há pouco? Palmeiras envolvido em 3 competições, Corinthians envolvido em 3 competições, Atlético Paranaense envolvido em 3 competições e o Inter em 2 competições. Claro que vai impactar, né? Até no ano que o Inter quase foi campeão, isso impactou de alguma maneira. Faltou citar Flamengo e Atlético Paranaense também, né, Felipe? Exatamente. Embora na reta final o Inter estava envolvido só com o Campeonato Brasileiro. Mas a questão é, a gente de novo vai pro elenco. Eu acho que essa vantagem talvez ela se reduza pelo fato de o Inter ter em qualidade um elenco mais reduzido. E daí as coisas se equilibram. Eu acho realmente difícil o Inter ser campeão brasileiro. Quer ver outro acho que tá fator, aberto. Léo? Deixa eu te dar outro vai lá. fator aqui, rapidinho. Por favor, vai lá. Se o Internacional for campeão da Sul-Americana, esquece título de Brasileirão, o seu ano acabou, o seu ano está ganho. Ele já não correrá risco de rebaixamento, porque a sua campanha é muito segura, e ele não tem, aí sim, ele não tem estofo para botar 2 faixas no peito de Sul-Americana e de Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana termina antes do fim do Campeonato Brasileiro. O Inter é mais candidato a ser campeão da Sul-Americana do que ao Brasileirão, por todas as contingências, por ser eliminatória, porque é mais curto, são menos jogos. E se o Inter chega a ser campeão da Sul-Americana, o Brasileirão não será do Inter. Mas o que eu vejo, Maurício, é o seguinte, é um campeonato brasileiro, o Potter trouxe essa informação ontem, né? De que é o campeonato com o líder de menor pontuação desde o começo dos pontos corridos, desde 2003, né? Quando começa os pontos corridos. O Palmeiras tem 30 pontos. E agora a menor distância entre o primeiro e sexto na história. Exato, e tem mais, Potter. No atual momento, claro, né? Na rodada que estamos, né? Mas o próximo bloco de jogos é osso, né? Não, é osso, mas tu quer ver, Mano, Bagé, Barbada, por exemplo, agora é Barbada, Bagé. Agora vem a Barbada. Os 4 jogos barbada, né, Potter? Agora no é ano barbada. passado, na 16ª rodada, o Fortaleza tinha 31 pontos, e o Fortaleza estava em 3º ou 4º colocado. Então o campeonato ele está mais ajustado, ele está mais equilibrado, e ele abre espaço para que se dispute. Agora, também tem outro lado, tem mais gente na disputa. O número que o Potter traz, da menor diferença entre o primeiro e o sexto, né, Potter, isso, né? Exatamente, Sexto primeiro colocado. sexto. Que ele hoje coloca mais gente na disputa. São, neste exato momento, abrindo a tabela, a classificação, o Palmeiras tem 30 e o sexto tem 27. É o Atlético Paranaense. E se a gente ampliar esse leque para o 7º, que é o São Paulo, o Santos está em 8º com 22, mas o Santos não tem perna.
Né? O Santos troca de O técnico, Flamengo vai mas troca chegar, de né? roupa. O Flamengo tem 21 e vai chegar. Mas Vai o São atrapalhar. Paulo, que é o 7º, Potter, são 7 pontos em relação ao líder. É. É muito próximo. Acho também que entendeu? o Tá Red muito achatado. Bull daqui a pouquinho pode chegar também. Não tem muita pressão em cima dele, né? E Pode agora chegar, começa a se acotovelar, Potter, rodadas do Brasileirão e um retorno onde tudo começa a se definir, se desenha quem briga pelo quê. Ô, Léo, no com sala de mata-mata. redação do Rio, estão falando que o Fluminense pode ser o... Com razão. Pode Com o ser. Fluminense candidato à vaga direta, no mínimo. Que também é Nesse- azarão. Nesse bloco de 4 jogos, tomara que eu me engane, pro bem da torcida do Inter, né? Tomara que tu não te engane. O Inter vira 6º ou 7º nesse bloco agora de 4 jogos. São 12 pontos. Atlético, São Paulo, Atlético, Guerrinha, Mineiro Guerrinha e tá louco. Palmeiras. Não, Galo, não tô- Guerrinha. eu não tô louco, Atlético não tô Paranaense, 3 pontos garantidos. Aí o Inter recebe São Paulo, goleada aqui no Beira-Rio. Perfeito. Aí o Inter vai lá pro Parque Antártica. 4-0 faz. Não, 1-1. Lá vai ser Não, difícil, faz 1-1. 4-0 Saiu lá. ganhando, aí o Depois- gostinho de depois- derrota. depois Aí vem com aqui o no time- Galo e soca o Galo aqui. Depois, na véspera do jogo, com o Melgar, pega com as reservas o Galo aqui, faz 6-1. o Galo... 6-1. Não, 6-1. ele tá sendo muito otimista. Não, Contra é o isso Galo aí. vai ser 3-0 ao Olha, natural. Eu vou te Aí recomendar. contra o Melgar, perde lá. Eu vou te recomendar uma coisa, passa longe da KTO. Passa longe da KTO que tu vai quebrar. Ou joga nos outros. Eu tenho dado provas de profundo conhecimento do esporte clube internacional. Inclusive eu quero Sabes te dar, disso. inclusive eu Nós quero dois te dar, juntos. inclusive eu quero te dar os parabéns, e eu sou muito sincero nisso, pelo placar de ontem. Tu sabia que ia ser duro? Eu falei no sala. O Inter é favorito, mas o jogo é encrespado. Por quê? Porque o Inter vai com o time todo quebrado. E ele vai precisar agora mudar jogadores. E o Inter não tem grupo. Não tem grupo. A hora que tu bota o David. Aí, olha, não deu o David. Bom, agora vai, né? Agora vem o Wesley. Não, também não vai. E aí, como é que faz? Como é que tem que ganhar o jogo? Deixa eu pegar O São esse Moisés. O São Moisés. São O Moisés. David não pode ser Potter centroavante, né? Diogo Potter Oi. faz uma brincadeira que no fundo ela tem muito de verdade. E se a gente olhar, analisar a forma do Inter jogar. Ontem, por exemplo, o Inter trocou 50% a mais de passes do que sua média no Campeonato Brasileiro. Trocou 600 e tanto. E Teve a média dele é bola 400. como há muito tempo ele não tinha. Não, o Inter 64% de posse de bola. passou a noite toda com a bola, né? Aliás, demorou tanto o gol que começou numa noite de verão e o gol saiu numa noite de inverno. Mas acertou menos o alvo que o América. Mas o América chutou mais a gol. Mas assim, por que eu digo isso, Potter? Porque o Inter, quando ele precisa ser o dono da bola, propor mais o jogo, e enfrentar marcações mais severas, como a que fez o América ontem, o América termina o jogo com 4 zagueiros e o quinto volante, o Lucas Cal, era zagueiro de origem. Então, uma linha de 5 zagueiros praticamente. O Inter tem dificuldade. E por isso o Inter muitas vezes padece contra times de, entre aspas, menores. É um momento do futebol, assim, no mundo, assim, que aparentemente essa é uma dificuldade mundial, né? Eu vi Galo e São Paulo, por exemplo. O São Paulo, o Rogério Ceni falou assim, não, Galo, fica com a bola aí e te vira. E aí defendeu bem. Na Champions ganha o time que fica menos com a bola. Só que pegava um outro time que também não gosta muito da bola. Só que na Premier League, quando pega o Watford, o Liverpool fica com 70% da bola. E aí, claro, tem qualidade individual para romper linhas, como se fala. Enfim, mas assim, de alguma maneira não... A bola no teu pé... Agora, vamos lá. Intersérie, quinta série. Né? Aí tu teve que botar o ruim da turma para jogar. Teve que botar. Tu não passa a bola pra ele. A bola no pé de alguém que não sabe muito é problema. É problema. Então ficar sem a bola é bom pro Inter. A minha tese vai em cima disso aí. O Inter é melhor pro Inter dar uma esperada nos últimos tempos, assim, de futebol, né? E partir pra cima. Por isso que o Inter vem colhendo bons resultados nos últimos tempos assim. Deixa eu fazer uma leve réplica ao que você está dizendo. Eu quero fazer o contraponto depois. Quando tem peças que ontem faltaram por lesão e tornam o Internacional mais competente para ter a bola, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Curitiba, e que não por acaso havia jogadores de mais competitividade com a bola no pé. Contra o Curitiba até foi o Tyson e não o Alan Patrick. Mas contra o Flamengo, o Alan Patrick transformou a bola num sagu. O Alan Patrick, quando o Internacional precisa propor, ele tem que estar no campo. Se ele não estiver no campo, é outro mundo. O Wanderson é o jogador que, quando você tem uma linha de 10, para quem gosta da história das linhas, tudo é linha, às vezes não é linha, é setor, mas isso é outra conversa. Vamos lá, uma linha de 10, como fez o América Mineiro, todo mundo atrás da linha da bola e fé em Deus. De quem você precisa? Do driblador.
O driblador ontem era o Pedro Henrique, que teve 3 ou 4 investidas, cansou, foi esgotado para a casa-mata, saiu com cãibra quando foi comemorar, porque o grande driblador do Inter não estava à disposição, que é o Wanderson. E aí nós vamos chegar num ponto que eu quero ter muito cuidado de tratar, para não pesar a mão num profissional que tenta fazer o seu melhor e não consegue porque está longe do lugar onde joga melhor. O David já cruzou a fronteira, e não por responsabilidade dele, do momento em que você insiste com o jogador para lhe dar confiança, a fronteira atravessada de quando você insiste com o jogador e expõe o jogador. O David está exposto de centroavante, porque ele não é apto a ser centroavante. E ontem ele erra tudo o que tenta. Tudo o que tenta. A culpa não é dele. Depois ele corrige, desculpa, Diogo Rato. Não, capaz. Ele corrige quando, ainda com todas as dificuldades do Wesley trazidas pelo Guerrinha, o Wesley é do lugar. A bola parou na frente com o Wesley. O Wesley fazia pivô, no mínimo. Coisa que o David já não consegue fazer. A culpa não é do David. Eu acredito que o Mano, que já deveria ter uma proposta de renovação do Inter para 2023, acredito que o Mano vai parar de insistir. Não, até no volume, o Inter faz o gol no volume, não foi na lucidez, já sem o David em campo, que de fato ele não está conseguindo jogar, ele não tem os movimentos naturais do centroavante, falso 9 ou de ofício, enfim. Mas eu queria, assim, dar um contraponto aqui. Eu acho que o Inter do Mano, o Potter, ele tenta em alguns momentos, isso está na cabeça do Mano, de ser um time que fique mais com a bola e que proponha jogo em alguns momentos. E aí a entrada do Alan Patrick é fundamental. O Depena fixado naquela função também é fundamental, embora ele seja um cara de transição rápida, mas ele é um cara que bate bem na bola, ele tem passe entre linhas. E o Wanderson, ele tem mais repertório que o Pedro Henrique para jogar. É que, Diogo, eu acho que cai a bola no pé do Inter quando o outro time é pior. Quer ver uma coisa? Inter e Flamengo. 3-1 Inter. Melhor partida do ano, né? Uhum. Até então. O Inter teve 32% de bola. Uhum. Sabe? Eu acho que é natural. Mas esse número é agravado no segundo tempo, Potter, quando o Internacional vai conseguir o gol. Não, para não ficar um número seco, né? Há um segundo tempo em que a bola é toda Maurício, do Flamengo, né? Ele está tentando entregar pelo menos momentos de posse. No primeiro tempo, Maurício, é pior. É 31%. Tô olhando no SofaScore, tá? Naturalmente a bola foi pro Flamengo. Naturalmente. Vou pegar agora o jogo contra o Colo-Colo. Não o 2-0 lá, o 4-1 aqui. Abri. Posse de bola, estatísticas. O Inter teve 60-40. O volume foi muito grande. Potter, aí foi um jogo atípico, né? Então eu acho que naturalmente pro Inter... Ele se acomoda melhor quando ele se defende. Não é só pro Inter. Viagem, eu acho que é pra todo mundo, na verdade. Não, mas eu acho dessa caminhada aí tem um jogo que a gente não pode esquecer. O Inter não teve a bola e escapou por um triz, que foi o Atlético Goianense no Beira-Rio. Olha, ele tomou um sufoco do Atlético Goianense sem a bola. E o Atlético Goianense, eu tô falando. Não vai pensar que eu tô falando do Palmeiras, do Flamengo, não. Então, a sempre bola contra o Atlético Goianiense foi 55 para o Atlético Goianiense e 45 para o Inter. Mas foi um jogo que sofreu. Então, é melhor ter a bola. Agora, não adianta só ter a bola. Tu tem que ter a bola e saber o que fazer com a bola. Mas essa é a vírgula que eu estava querendo fazer, Potter. Assim, claro, contra adversários mais fortes. É mais ou menos aquela analogia que tu fizesse dos times da Premier League. Tu pega lá o Liverpool, quando ele joga com o Manchester City, ele tem menos a bola. Quando ele joga com adversários mais fracos, ele tem a bola. E o Inter, eu acho que com o Manda, ele está tentando agregar isso ao seu repertório. Por isso que até que ele tentou chamar o jogo de... Mas ele já tem essa estabilidade? Porque os exemplos que a gente dá tem, claro do que não. Liverpool, do Manchester, são constâncias de trabalho. Eu não vou entrar no mérito. Ele não tem nenhuma estabilidade ainda. Mas esse ponto que talvez seja o que o Guerra está dizendo. Tu teve facilidades, daqui a pouco, técnicas contra um grande time que é o Flamengo, e tu teve extremas dificuldades contra um time mas ele está tentando quando ele firma Alan Patrick, quando o Depena fica naquela função, quando ele não tem 2 volantes excessivamente marcadores, quando ele solta o Bustos, que é um lateral atacante, ele está tentando encontrar maneiras de, quando precisar, ele ter a posse de bola. Claro que isso é um processo, né? Não vai fazer de uma hora para outra. Mas ele está tentando. Eu acho que sim, mas contra os Américas da vida. Do mundo, o melhor time do mundo hoje é o Real Madrid, certo? Sim. É ele, né? O Real Madrid. Real Madrid contra o Liverpool. Deu a bola pro Liverpool. Mas é o Ancelotti. É mais fácil. Mas é o técnico. E aí eu lembro de uma entrevista do Ancelotti falando o seguinte, assim, tá, como é que tu joga? Ele disse, bom, primeiro eu chego no local e vejo jogadores. Se eu tenho um cara que tem a velocidade para correr com a bola, como o Cristiano Ronaldo, eu não vou ficar com a bola todo o tempo. Tá bem? Porque eu vou ser mortal dando espaço pro Cristiano. E aí ele dá espaço pro Cristiano. E aí o Cristiano chega na frente. Mas como é que é o Real Madrid no Campeonato Espanhol? Ele tem a bola contra os times médios? Ele consegue fazer isso. O Inter ainda não consegue.
Mas aí é tão grande a distância que aí bate a qualidade. Que aí eu chego no Inter. O América Mineiro, mesmo que ele queira a bola, ele não vai tê-la. Então aí o Inter ficou com a bola. E com um monte de reserva, teve problemas com ela. Eu acho que não é que os caras são ruins. Ele tenta. Eu acho É que por ele isso tá que tentando. aí eu chego na minha tese, que é: por que eu acredito mais no Inter contra o Liverpool do que contra o América Mineiro? Porque mais contra à o Liverpool o vontade. Inter não vai ter a bola. Mas aí, Potter, tu tem que ver, tu cita o exemplo do Liverpool. Eu tô exagerando em cima do City. Liverpool, não, obviamente, não, né? mas O Inter cita perderia exemplo do Real com ou sem a Madrid. bola pro Liverpool. Mas bola, tu cita sem o bola. exemplo do campeonato lá da Premier League, tá? Quando o Liverpool vai jogar com o Watford, o Liverpool tem a bola. E o Liverpool é um time de transições rápidas, mas tu tem jogadores no Liverpool, e aí tu inclui goleiro, zagueiro, lateral, todo mundo. Quando tem a bola, o cara consegue dar um passe de quebra-linha, o cara consegue encontrar um companheiro numa virada, o time é treinado para trocar passes rápidos. O que acontecia ontem? O Inter trocava passes de forma lenta e aí encontrava um muro na frente. O América montou 2 muros na frente da área. Quando o Inter trocou passes de forma muito rápida, o Inter encontrou 2 vezes o David. Uma que ele chuta de canhota, outra que ele cabeceia. Aí é uma questão de característica, e como disse o Bagé, de evolução do trabalho e de treino, para tu ter modos de jogar quando tu precisa ter a bola e saber propor o jogo. Mas Eu essa acho que o Mano está tendência tentando, pra gente. isso. Essa é a minha discordância. o Eu acho trabalho que o dele Mano, tem para 20 esses jogos contra times pequenos e médios, eu vejo ele tentando fazer isso. Com o Alan Patrick, É verdade. fixando esse jogador em vez. Pô, deixar o Tyson no banco é difícil, gente. E o Alan Patrick é um cara armador clássico. Mas essa tendência de que pena, furando linhas. que o Potter tá identificando, ela é, assim, se você fizer um risco histórico curto, você vai chegar na Copa de 18, o campeão da Copa do Mundo da Rússia não fazia a Da menor bola. questão de ter a bola, que era a França. Pô, Mas olha era a final. mortal com ela. Tem Pô, a mais, final era Os bola últimos longa pro campeões Mbappé. da Champions Tem não mais ficaram um com a bola todo o detalhe. tempo. No Tem jogo mais final, um digo. detalhe que a gente precisa considerar. Eu concordo com o Potter, a melhor partida do ano do Inter foi contra o Flamengo. O Inter não teve a bola. Mas é bom lembrar que ele fez um gol com 1 minuto. E aí tranquiliza tudo. Ao contrário, contra o América. O América vai passando, passou 45, tu não chegou, tu não arrematou, tu não teve a grande chance, ou teve a grande chance e não aproveitou. O David não fez o gol. Aí volta ao segundo tempo, mais 20 minutos, tu olha lá e diz, mas vem cá, mas segue 0-0, nós não vamos fazer um gol nesses caras. E segue 35 e tu não faz o gol, e segue 40, e aí o psicológico entra em campo. Aí não adianta ter a bola, porque a bola começa a queimar. Então, o gol cedo, ele também facilita a tua vida. Ele tira o adversário do prumo. O adversário tem que te dar espaço. Ele tem que arriscar. Repassa a Então, preocupação. claro, então tu tem que ter a bola. A bola é fundamental no jogo. Mas saber o que fazer com a Mas, bola. ô Guerra, o mundo dos vitoriosos, e isso é assim, tá? Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que está errado. Só é assim historicamente e para sempre será. O mundo dos vitoriosos ele é mais florido. Então, o Real Madrid, na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, a estratégia identificada pelo Potter é absolutamente verdadeira. Ele É uma tem a exceção. bola, ele tem a Então, bola menos que o Liverpool por uma eu estratégia concordo, dele. concordo. Só tem um detalhe, para ser campeão como foi, com toda a sua competência no gol do Vinícius Júnior, nós temos que trazer, além da estatística, o contexto. O melhor jogador em campo da final da Liga dos Campeões foi belga, o goleiro do Real Madrid. Exatamente. Ah, eu tenho goleiro para pegar. Sim, mas você Exatamente. precisa, quando Por você quê? não tiver a bola e o outro sabe o que fazer, Guerra, o risco de você tomar gol, ele é iminente. Eu tenho uma pergunta. Por que aconteceu isso? Porque o Liverpool tinha a bola. Aconteceu que o Real virou? Aconteceu. Mas será que já não estava na cabeça dos caras do Liverpool? Não, está liquidado, terminou. Terminou, nós temos time para até fazer mais neles. E acabaram surpreendidos. Agora, quem tem a bola está sempre perto de fazer o gol e com nenhuma chance de tomar o gol, é menos a menos difícil. que tenha um maluco no seu time. Tá, mas Guardiola. a minha pergunta é o seguinte, em cima da própria interativa, tá? A gente já deu algumas pinceladas sobre isso, mas eu quero reforçar. Essa ideia de que o Inter passa a ser candidato é pelo que o campeonato está se apresentando. Isso. E o Porque- Inter está apresentando, Tá, é um não, combo, mas né, Alex? é ali que eu vou. O Inter está apresentando ontem, o Inter fez um gol no América que não é dos piores times do campeonato aos 49. Mas esta foi a sua capacidade. Quando não jogou bem, ele tudo foi bem. insistente até fazer o gol. Perfeito. Mas o contexto é o que eu trazia ontem também da própria questão dessa passagem que foi épica, não dá para tirar esse mérito de jogador e torcida e tudo mais, na passagem do Colo-Colo. O Inter que toma a pancada lá é o Inter que no outro dia quase nenhum de nós acreditava que fosse possível virar. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tá? E aqui eu tô falando muito sério, não tem a ver com gremismo ou coloradismo. Eu não vejo essa estabilidade ainda. No Inter?
Não, claro que não tem. Não, mas por isso que eu tô falando, Não, por contexto e óbvio que não situações. Não tem a ver com questão de planejamento. E tem um mérito danado do Mano. Mano, pra mim, é organizador de time. Se ele der é mais o- tempo, é o tomara grande- que ele não continue no Inter. é o porque se ele grande continuar, personagem ele vai desse Inter, ajeitar. é o Mano Menezes. Mas eu não vejo ainda essa estabilidade. O gol ontem saiu aos 49. Tira esses dois o pontos. aproveitamento Daniel dele é faz bom. um milagre. O aproveitamento dele é bom. E o Daniel fez milagre no começo. Fez. Aliás, Guerrinha, o que a chegada do Mano Menezes mostrou para a atual gestão do Inter, hein, Guerra? Que foi um grande erro apostar nos estrangeiros. Porque a gente vê que o Internacional, eu bato nessa tecla, e todos quase batem nessa tecla, porque é uma realidade do futebol. O treinador que não tem os jogadores, o vestiário na mão, ele está morto. Nós já tivemos vários grandes treinadores, o Luxemburgo no Palmeiras, por exemplo, né, que daqui a pouco vai lá e briga com o outro e acaba perdendo o vestiário e o Palmeiras acaba sucumbindo. Né? Eu estou dando só um exemplo. Hoje o que acontece? Hoje o jogador tem que confiar no treinador. Confiar. E os estrangeiros que passaram aqui não tinham a confiança total. Talvez tivessem até parcial, mas total não tinham. A prova está aí. Entra o Abel, que todo mundo diz, é um paizão, o Inter decola. E um time que estava longe de ser um time que pudesse decolar. Agora o Mano tem 20 jogos, 2 derrotas. Impensável para quando ele assumiu. A gente fazia cálculos, vem cá, quando é que o Inter vai atingir 45? Será que o Inter vai escapar? O que o Inter está fazendo esse ano? O Inter está passando os dias, tá de hora extra, esperando 2023. Pois o Inter está aí reagindo. O que acontece? É treino? É trabalho? Não é treino, não é trabalho, porque não tem tempo. É confiança. A gente ouve as entrevistas do jogador do Internacional, diz, o professor não já disse, não tem titular, não tem reserva. O cara come a grama. Então, foi um erro. Aliás, nós teremos no sábado o encontro dos 2 melhores treinadores brasileiros da atualidade. Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes. O que o Filipão também está fazendo no Atlético Paranaense é de bater palmas de pé. De pé. O Atlético Paranaense ainda não é a potência que se diz, e ele está tirando leite de pedra, assim como o Mano no Beira-Rio. O Mano Menezes é um casamento muito feliz, amigos, de um cara que precisava muito voltar a um trabalho sólido, convincente na carreira, e de um clube que precisava muito de um treinador que precisasse o que o Mano precisava. O Medina, e eu já disse isso mais de uma vez, eu não o tenho na conta de um mau treinador. Eu tenho na conta de quem fez um mau trabalho aqui por uma determinada circunstância, por um determinado contexto. Ele acaba de eliminar o River Plate na Libertadores com o seu Vélez Sarsfield. Isso ninguém tira dele, mas no Internacional eu cheguei a chamar de não trabalho e mantenho. Foi muito ruim. O que o Mano vem e faz a seguir? Olha, o Internacional é o melhor outdoor para o meu trabalho voltar a acontecer. Eu fiquei parado um ano, eu pensei na minha vida, eu pensei nas minhas atitudes, eu pensei que não parava na beira do campo de reclamar de juiz, um que era um troço chatíssimo, e não adiantava nada, porque o juiz olhava, me dava cartão e não mudava a decisão dele. O Mano hoje é um cara mais sorridente, mais firme, mais atuante, inclusive em redes sociais. Não é porque o mundo melhorou, mudou, é porque ele percebeu que ele precisava se adaptar a uma nova realidade para retomar a carreira. E o Inter teve no Mano uma resposta espetacular, e é por isso, ontem, o Felipe, eu estive a ponto de pedir no ar mesmo para o Rodrigo, mas não fiz. Eu ia pedir, quando o Rodrigo entrevistava o Alessandro Barcelos e falava sobre reforços, uma pergunta que já precisa ser feita ao presidente. Presidente, já pensou ou já fez proposta para o Mano para 2023? O Mano no final do ano vai ser mais caro, Felipe. Campeão ou não da Sul-Americana, só com o que ele já está fazendo no Internacional, ele vai ser mais caro. E eu imagino o quanto o Mano se animaria no seu trabalho se o Inter dissesse, olha, Mano, vamos falar de 23 já? Vamos falar para você ficar no ano que vem, fazer um trabalho consistente, pensar no médio prazo. O Inter precisa fazer isso anteontem, Felipe. 1h36, intervalo comercial no Sala de Redação. Lembrando que a hora certa é para Schwalm Metalúrgica. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Intervalo e já voltamos. 1h40, de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha. Gimo Multisuperfícies.
Sujou, passou, limpou, um produto Gimo, qualidade comprovada, Festival de Vendas Renault Kwid na IESA, condições imperdíveis para você andar com o SUV dos compactos mais econômico do Brasil, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro, acesse frigelar.com.br, Cevinho, Bora de Aurora, Meia Power Sox Fiber, a reinvenção do seu esporte, Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Boa Vista Country Club, conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Saiba mais em cirela.com.br. E Galeto de Paolo, alegria à vontade. A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho e carinho, e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para a linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal para você e aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Steel, junto de quem faz o agro. Temperatura aqui no Sala de Redação. Para Galeto de Paolo, alegria à vontade. Alex Bagé, Kahneman sofre acidente doméstico, agrava a lesão e só volta ao Grêmio em agosto. Eu quero bastidores do Bagé. Eu nunca tinha visto essa lesão aí. Eu hoje pela manhã até conversei com um dos representantes do Kahneman, que mora aqui em Porto Alegre, que é o Jorge Alimon, empresário, e eu conversei com ele justamente para saber duas situações. Uma que surge em São Paulo, começa alguma especulação de que o São Paulo faria uma proposta para o Kahneman, para de repente assinar um pré-contrato e tal, porque todo mundo sabe já que pode o assinar, já né? poderia assinar desde o início de julho. Mas por enquanto só especulação. E a segunda para checar realmente a questão do acidente doméstico que o Kahneman teve. O Kahneman teve uma lesão de panturrilha e está se recuperando da lesão em casa. E aí ele contratou alguém para... Tinha que fazer um conserto no forro de gesso. Então o pessoal da manutenção foi lá, a pessoa contratada, e instalou uma nova placa de gesso. Durante a madrugada, desprendeu essa placa de gesso. Caiu o gesso. E o Kahneman está dormindo, como qualquer ser humano, e cai. E aí faz um barulho muito alto, né? muito forte no meio da madrugada. E o Kahneman se assustou que fosse algo com o filho dele, E né? acorda mais novo. correndo. E ele acorda correndo. Então, ao sair da cama e fazer a foi força, isso. ele acaba Vê agravando que eu tinha entendido diferente. a lesão de panturrilha. Eu tinha entendido, Bagé, que ele tinha... O gesso tinha caído e estava caindo em cima dos filhos. E aí ele foi fazer uma pressão qualquer e na força, Não, para segurar ele o se assustou gesso, com um barulho. ele implicou a panturrilha. Não, ele se assusta com o barulho e aí ele sai correndo para ver o que está Alex, acontecendo. Imagina, no meio da Que madrugada, loucura isso. Eu tenho vergonha de dizer o que eu vou dizer, que eu tive lesão de panturrilha, porque lesão de panturrilha correndo em Ipanema foi o que eu tive. Mas é mais Eu fácil pensei pra que era nós. saindo, eu pensei que era saindo correndo da cama. Não, eu tenho evitado. Pensei que era Guerra. arrumando o Eu fogo de tenho gesso. evitado, Eu achei Guerra, que era mas- fazendo nudes. Não, foi correndo em Ipanema e cometendo um erro que o Kahneman não cometeu, nem o Breno, que também tem lesão de panturrilha. Eu sentia Fisgada. aquele estiramento Sim, ali na parte de trás sim, da panturrilha e rasga. dá um calor É um ali, flequezinho. Alex. É um E faltavam flequezinho. 10 E minutos aí para seguiu. terminar a corrida. Seguiu, Aí eu segui 10 minutos Não, correndo, aí Guerra. estoura Quando eu tudo, terminei, estoura tudo. parecia que a minha panturrilha pesava 200 quilos e queimava de um jeito que eu não conseguia pisar. Transfere isso para um jogador de alto desempenho. Ele agravou uma lesão de panturrilha. Não por vontade dele, absolutamente inocente, né? O Alex acaba de descrever uma cena que qualquer um de nós faria. Por instinto, né, Maurício? Instinto, exatamente, é um instinto de pai. E aí o que Susto, acontece? né? Acordou no meio da madrugada. Lesão de a panturrilha, você precisa dela para qualquer movimento que você vai fazer com a sua perna. Então, agosto, olha, não é início de agosto. Isso é coisa para metade de agosto em diante, porque a panturrilha impede você de se mexer. E se você força, ela reabre. É um negócio desesperador. Mas a matéria é o forro, né? Quem é que fez esse forro aí na obra, na casa do Kahneman? Tem que Se ele entrevistar esse divulgar o nome pessoal. do cara, o cara O Alex? não pega mais serviço. Hein? nenhum. Não, o Alex, aquele Vamos dizer que meia é colorado jogou. quem fez o forro. Alex o Alex, Gravação? aquele meia... Não, o Alex, meia do Inter. Alex Rafael. Ah, sim, teve O um começo problema Foi dele numa no mochila. O começo dele no Inter foi muito pontuado por lesões. Ele só vai deslanchar mesmo em 2008, né? E ele tem uma... O Inter vai jogar, acho que em Campinas, que até ele tinha vindo do Guarani. E ele tropeça na mala de viagem no quarto e tem uma Que lesão. loucura isso. E ele fica um tempo parado por isso, né? Pode acontecer, porque a gente esquece Pode, claro. muitas vezes que jogador é ser humano, né? Sabe que Eles não são GZH super-heróis. subiu agora uma matéria, meio-dia e 28, Diogo.
Não é só Kahneman. Jogadores têm histórico de lesões inusitadas. Eu lembro dessa do Alex, era impressionante. Tem uma cara. do Ele Fábio enganchou o Santos, pé, quando né? o Fábio Santos jogava no Grêmio em 2010. Ele se lesionou enquanto dava banho na filha de 2 anos. Nem lembro, no box do Quando o banheiro. box do banheiro quebrou. E os estilhaços Nossa, acabaram atingindo a perna direita Tem do aí a Fábio do Santos. Fabinho, um jogador do Inter, era atacante, ele vai vibrar e ele, ele faz aquela comemoração que ele desliza de joelhos na grama. E aí ele desliza a trave e abre uma distensão na Tem perna. uma do vibrando Fábio no gol. Aurélio, que passou pelo Grêmio, que ele torce o joelho brincando com o filho. O Maurites. Uma cambalhota, né? O Maurites dá um mortal e torce o jogo. Tem- Bom, em Alex cambalhota pediram e pra ele parar de mortal, dar o André mortal. Catimba no alto sente uma lesão e dá 77, com... 77. Meu Deus Mas do o céu. próprio Fábio Aurélio, Gamba, ele chega no Grêmio, ele leva muito tempo para conseguir jogar. E aí tem um jogo do Grêmio num domingo e no sábado tá aquele recreativo, Luxemburgo comandando, e tá o recreativo, todo mundo ali na volta no Olímpico, reportagem ali falando mal dos outros, aquela coisa de sábado de manhã. E aí, daqui a pouco, ele vai fazer uma brincadeira. A bola tá perto do Marcelo Moreno e ele finge que vai dar um carrinho para pegar o Moreno. Aliás, o contrário, o Moreno finge que vai dar o carrinho. E ele finge que tá pulando para sair da falta. E quando ele cai, ele torce. Bom, o o joelho. Emerson ficou fora de uma Copa e resolveu ser goleiro. Foi defender um pênalti. Tem uma do Banega também. O Banega foi atropelado pelo próprio carro. Ele foi abastecer o carro, esqueceu de puxar o freio de mão carro e foi continua. atropelado Mas pelo próprio carro. essa aí é de cinema, hein? Lesão no Nossa tornozelo. E o Kahneman, Que carro boca aberta, né? E o Kahneman é um jogador altamente centrado em tudo. O Kahneman é casa pro treino, treino pra casa. Se tem 2 caras que o Grêmio e qualquer clube não precisa se preocupar nunca com questão de extracampo, é Kahneman e Jeromel. É casa, treino, treino, casa. No máximo hotel quando tem que concentrar. Então ele acaba tendo uma lesão agravada por uma situação completamente E atípica, o né? Kahneman pensou que podia ser alguém invadindo a casa dele. Coitado do cara que invadisse a casa dele. Não, mas se o cara sabe que o Azar Kahneman mora da- lá, ele não invade. Azar da batata da perna. Então ele fica um tempo, um tempo mais longo. Ah, e outro detalhe, né? O Grêmio reintegrou o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, que estava com toda aquela Tava indo pro situação, Cruzeiro. voltou de BH. O Grêmio não deve aproveitar. Até pode ser que Convicção aproveite. ou pressão da torcida? Pressão da Bagé? torcida. Pressão que o virou. presidente, não foi o pressão, presidente? Pressão que virou convicção, mas a partir da pressão. Tanto Ah, que o sim. áudio que o empresário do Fernando Henrique acabou divulgando é um áudio que o Diego CR, diretor executivo de futebol, em determinado momento ele diz que o negócio está acertado. E aí depois o Grêmio faz uma ligação, o próprio CR explicou isso e tal, mas tem esse áudio. Não basta reintegrar, né, Alex? Não. Se não conversar com o jogador para ele focar, como disse o Léo no Esportes ao meio-dia. E se não conversar com o Roger para dizer, Roger, abre outro ciclo com o Fernando Henrique, vamos Mas dar outra chance para ele. Aí é que tá. Sabe por que eu respondi essa pergunta a queima-roupa do Gamba, de convicção ou pressão? Porque o Grêmio, por exemplo, tá estabelecido no Grêmio. Se chegar uma proposta de clube da Série A, e tinha essa possibilidade de Juventude, ele vai ser negociado. Ou emprestado, ou quem sabe até em definitivo. Definitivo é um pouco mais complicado, porque ele tem contrato até 24, então tem uma multa um pouco mais alta. Mas ele será negociado. Só que daí, Maurício, existe uma possibilidade muito forte de que o Lucas Silva saia. O Lucas Silva teria uma proposta, não descobri qual é o clube, mas ele teria uma proposta, e que o Thiago Santos não seja mais utilizado. E a partir da confirmação da saída desses dois, vale lembrar que está chegando o Lucas Leiva, que é de meio campo, está chegando o Tassiano, que é de meio campo, poderia, se não surgir a proposta de saída do Fernando Henrique, poderia ele ser reutilizado no Grêmio. Por isso que foi muito Desses mais guris, pressão. Bagé, tu acompanha também bastante base do Grêmio e tal. Desses guris, o Fernando Henrique disparado, ele é o melhor. Disparado. E vou te dizer, o Bitelo teve uma... O Bitelo já tem 22, né? O Bitelo é um ano acima. O Bitelo é muito bom jogador. Ele apareceu bem depois dele, né? Mas o Fernando Henrique é precoce e quando ele começa a ascender, já se apostava muito nele. O Bitelo é uma boa surpresa, né? Mas As o... professoras. A treinadora não fala com a gente. As Mariana professoras, Secom, Mariana Mariana Secom, Secom, da- fecha o Alguém não microfone. fala com a Mariana, o que é um erro, hein? Mariana! É o microfone da redação. mas Fechamos enfim, a mesa aqui. fechamos. E o Fernando Henrique, dos guris, Gamba, ele é o melhor disparado. O problema é que o Fernando Henrique tem que concentrar, tem que focar. E ele tem que entender que ele tá no Grêmio, no clube de ponta do Não, Brasil. ele tem que entender hoje a que chance ele, da vida dele. E ele não se o Fernando firmou Henrique no Grêmio tem que ainda. cair na real e não pensar mais no Cruzeiro. Agora pode chamar o intervalo. Mas daqui a pouco, Porque se a tu vida negociar pode dar um ele, cruzado nele. tu pode negociar ele em dólar, né? E muda. Mas o Fernando Henrique, eu cheguei a falar aqui em algum momento, se o Cruzeiro tivesse efetivado aí pra lá, a partir do momento que botasse ele 2, 3 vezes, ele não sai mais do time. O Vocês Fernando lembram Henrique dele tu no não Mundial? sabe se ele bate com a perna direita, com a esquerda, de tamanha qualidade. Bagé, tu lembra dele no Mundial Sub-17? É, Nossa, que era o ele era um dos, Fernandinho, né, ele chamava. era um dos donos do time, cara.
Era um bom jogador, não pode ter desaprendido. Mas ele não está firmado nem no Grêmio ainda. Tem algumas situações, na época eu dei uma opinião um pouco mais forte, eu não gosto disso, eu sou muito moderado. Assim, não, especialmente nessa tua fase paz e amor agora, cuidado. Mas eu dei uma opinião muito forte sobre o Ferreira, porque eu achava que naquele momento, por mais que o Ferreira se sentisse no direito de peitar o Grêmio na justiça, e eu gosto muito do Ferreira, mas peraí, o Ferreira estava começando a caminhada, né? Peraí, primeiro vamos firmar o passo aqui, eu me transformo em importante para uma instituição, depois eu tenho o direito de repente, buscar alguma coisa, né? E eu acho que o Fernandinho está no mesmo caminho. Ele joga muita bola, só que o Fernando Henrique não tem um jogo completo pelo Grêmio ainda. Por culpa dele ou por culpa do Grêmio, não sei. Mas ele não tem ainda essa caminhada, sabe? É um jogador de muita qualidade. Se ele realmente conseguir ter oportunidade, e eu acho que é um direito dos empresários, isso aconteceu com o Pablo Bueno quando teve o TT. O Renato decidiu que não usar o TT, o Pablo foi lá, conseguiu uma proposta vantajosa e ele foi seguir a vida dele. Mas o Fernando Henrique, nesse momento, ele ainda não tem um estofo, né, de partidas no Grêmio. E eu considero ele um jogador acima da média. Pra mim, joga muita bola. Como diria um amigo nosso, né? Ei, profissional, vamos suar. Um abraço pro Júlio. Ontem o Julinho César Santos. Ou o Grêmio definir que não quer usar ele, né? Aí que defina isso. Mas aí eu fico lembrando, viu, Léo? Por falar em volante, vocês sabem por que o Darlan não joga no Juventude? Eu vi ele entrar em campo agora, mas calma, o Darlan, será que tá com algum problema? Porque bola ele tem, né? Bola tem, né? Ele virou reserva lá, né? Ele começou a titular guerra com Eduardo Batista e foi se desescalando. Eu vi jogos do Juventude em que o Darlan foi mal, e aqui fala um cara que é fã do Darlan. Entende que ele pode ser inclusive meia. Mas alguma coisa que não é do campo acontece, e essa informação eu não tenho, que ele virou reserva do Juventude. Ele entrou agora na manhã de domingo contra o Curitiba, e o primeiro lance dele ele erra e quase o Curitiba faz 3-2, quase começou vira, né? 2-0 Juventude. Isso. E aquele era o lance de virar, Diogo. E foi um erro pessoal do Darlan. Eu não sei o que é e lamento, porque eu vejo nele um potencial de jogador de meio muito bom. Foi na frente da área. O Diogo nós estava falando ali dos volantes, o Grêmio tem uma safra de volantes, olha, muito bom. Tem o Diego Rosa lá atrás, que nem chegou a jogar, até poderia vir para o Bahia aí no negócio do Grupo City, mas não, vai seguir na Europa. O Diego Rosa estava naquela seleção lá do Peglo e tal. Tem junto com o Pedro Sarará, Lucas, né? O Pedro Lucas, tem o Sarará, tem o Fernando Henrique, a safra de jogadores de meio campo do Grêmio, e elas são um pouquinho diferentes, Maurício, do Darlan, do Matheus Henrique. São jogadores mais encorpados, né? São jogadores mais encorpados. E eu acho que essa questão física, ela atrapalha um pouco o Darlan. Porque ele joga numa área muito conflagrada do campo. E aí tu precisa ter que os preparadores chamam de eixo, né? Pra suportar o tranco, que o Matheus Henrique, por exemplo, embora não fosse um cara alto, o Matheus Henrique tinha, o Darlan não tinha. A resposta para a pergunta do Guerrinha, viu, Guerrinha? Darlan não sendo aproveitado no Juventude só dá razão a quem não o escalava no Grêmio. Ah, sim, claro. Era um estranhamento você ver, mas o Darlan tá fora desse time. Tá fora. Exato, o time de Juventude é um time frágil, né? Às vezes a culpa é do jogador. Mas o Thiago Santos recebeu a oportunidade no Grêmio. Mas sabe que o Darlan é uma coisa curiosa, legal o Guerrinha lembrar. Porque quando assim, eu conversava com as pessoas da base do Grêmio, vários, não foi nenhum nem dois, Bagé, me diziam assim, entre ele e o Matheus Henrique, que chegavam às vezes até a apostar mais no Darlan. Verdade. Tava os dois juntos, não, olha, dá uma olhada nesse aqui. E aí o futebol é assim, né? Um foi e o outro não. Mas era o caso do Fernando Henrique, que era chamado de Fernandinho na base. Todo mundo apostava que ele ia passar por Bob Sim, por todo mundo. A questão é a seguinte, se o Fernando Henrique vai ganhar sequência no Grêmio a partir de agora, o que ele quer é isso, sequência. O empresário pediu sequência, tem que jogar e tudo mais. Vai ter espaço para ele? Que ele tem aprendido, né, Gamba? De repente um choque desses e um alerta do clube de que daqui a pouco ele vai achou que estava errado, né, Léo? Que eu acho que aí é mais complexa a questão. Quando o Bagé faz... Daqui a pouco, se o cara acha que ele tá certo... É que quando o Bagé faz o resgate do histórico do Fernando Henrique, a gente não pode esquecer da resposta do Roger quando ele é perguntado sobre isso depois do jogo contra o Bahia. O Roger em nenhum momento lamenta a ida do Fernando Henrique para o Cruzeiro, porque ali naquele momento o negócio estava sacramentado. E o Roger, inclusive, diz, é importante para adquirir experiência, rodagem no outro clube e tudo mais. Ou seja, a saída tinha a anuência do Roger. Não, e exatamente, o Grêmio não estava sendo surpreendido. Claro que não. O Grêmio desistiu do negócio. Claro. Alguém precisa encostar nele, Gamba, antes de chamar o comercial e dizer assim, tu esteve com o Renato, com o Thiago Nunes, com o Mancini, Filipão,
Agora tu estás com o Roger, 5 técnicos, e tu não joga, tem algo aí, cara. Tem. O problema não tá nos técnicos. Tem. 1h56, intervalo comercial e a gente já volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha. Tem notícia na hora certa e a gente volta em seguida. 2h03, de volta com Sala de Redação. Gimo Multisuperfícies, IESA Zafari Bourbon, Frigelar Aurora Fiber, meia Power Sox da Fiber, Santa Clara, Cirela Goldstein, Galeto Di Paolo. Lembrando que os comentaristas da dupla Grenal têm o patrocínio de Zé Pneus, a sua revenda oficial Goodyear. Diogo Olivier, a gente falava no bloco anterior sobre o Darlan, né? Aliás, o Guerrinha que fez essa pergunta, por que o Darlan não vem sendo aproveitado no Juventude? E de Caxias do Sul vem uma explicação. Isso. Um abraço para o Roberto Peruso, nosso colega lá da Gaúcha Serra, dando uma informação preciosa, assim. Ele está dizendo, é mais ou menos o que o Maurício disse, do se desescalar. Olha só, Maurício, o Roberto Peruso diz o seguinte: os 2 volantes do Juventude, o Jadson e o Yuri, eles se consolidaram. Nos treinos, o Darlan vai bem, tem rendimento, recebeu muitas chances, mas nos jogos ele não tem conseguido. E não tem reclamação contra o fato dele não estar focado, é que ele não consegue reproduzir no jogo o que ele faz no treino. Ele começou a titular o brasileiro, Diogo. Então ele era ele titular perdeu, é o que tu dissesse, ele se desescalou no campo. Não tem extracampo, não tem nada, é campo. Não, o Darlan é um cara muito centrado Ele é agora. focado. Se a gente olhar o jogo do Juventude, o Juventude sua bicas, né? É um jogo de transpiração pura, de entrega, de pegada. Os caras deixam a alma ali, o time não entrega o resultado, mas os jogadores, eles entregam em campo. E o Darlan não tem essa característica, não vai jogar no Juventude. Juventude precisa de algo mais do que o toque-toque, do que é o jogo mais elaborado, do que o passe. Ali o jogo é físico, naquela área do Juventude principalmente. Então não vai ter espaço pro Darlan. Talvez no momento em que ele precise segurar mais a bola, num jogo em casa, Tinha que ir pra um dependendo do Bragantino. adversário. Um Bragantino. Eu não sei se ele teria... toque, né? O Roberto Peruso, Léo, diz exatamente isso que tu está falando, que os 2 volantes que se firmaram no lugar, eles são mais intensos em campo do que o Darlan. Ô, Gamba, eu tava com a calculadora aqui, né? Vamos lá. Eu gosto muito de números. E aí Maurício tava- Saraiva também. Eu gosto, só não conheço. Eu também, é a mesma coisa. Né? Nem sempre aquilo que a gente gosta, a gente conhece. Né? E aí eu gosto muito de Ferrari, por Nem exemplo. não sempre conheço aquilo também. que a gente gosta, a gente conhece. nem Faz sempre. profunda essa. Nem sempre. É filosofia de boteco, né? Eu tava pensando o seguinte... Tipo de futebol, né, Bajano, no nosso caso. Exatamente, tipo futebol. A gente adora, mas não conhece. Não, e os caras ainda nos pagam como se nós conhecêssemos, né? A gente estava falando de bloco Tem de gente que fala jogos, né? estatística, como tu agora vai falar de estatística. Não, pior que nem é questão de estatística, é mais projeção, assim, que é uma coisa muito parecida, né? Projeção do Bagé que o por Grêmio exemplo- pode ser campeão da Série B. Não, isso aí. eu não chego a essa empolgação que tava, Não, tu principalmente chegou o no Potter intervalo primeiro aqui, bloco, tu chegou no intervalo. Não falando de um bloco de jogos possíveis. O nosso é mais humilde, né? Segunda divisão, um campeonato muito disputado, né? Por parte ruim. muito Chamei o Inter de disputado. azarão na hora que o Gama me Mas pergunta, tu vem tu dizer pega que o assim, Potter... Potter, ó, o Grêmio pegou aí, o Grêmio teve pela frente um jogo em casa, né? E ganhou, que foi o Náutico. E já teve outros momentos que o Grêmio, mesmo jogando contra times mais fracos, não conseguia ganhar. O Grêmio jogou Ganhou. bem. Aí o Grêmio tem a Tombense no sábado, que aliás é jogo pra lotar a arena lá, ou pelo menos botar mais Em de 30 casa. mil em casa. Aí o Grêmio sai pra jogar contra o Brusque, que não é das potências da Série B. Então dá pra te buscar ponto, quem sabe até ganhar. Aí tu volta pra fazer o jogo da abertura do retorno contra a Ponte Preta. Com o Lucas Leiva já. Com o Lucas Leiva, que é o jogo que o Grêmio só não ganha lá em Campinas porque o Lucas Silva desperdiçou um pênalti. E depois tu sai pra jogar contra a Chape. E aí tu tem a obrigação de ganhar, porque tu perdeu o jogo pra Chape dentro de casa. Então o Grêmio tem um bloco aí de 5 jogos Pra fazer 15 pontos. pra fazer 15 pontos. Segundo essa tua projeção, Não, mas é que eu tô pra pegando, título. eu tô pegando aqui, Tombense, ó. Brusque, Ponte Tombense, Chape. Brusque, Ponte Chape, e eu tô contando já o Náutico, porque foi o jogo em casa. Então tu pode dar essa sequência aí de mais 4 jogos, contando já esse quinto que seria o do Náutico. Claro, é Eu o mundo concordo, dos sonhos. eu concordo mas é com a totalmente quebra. possível. A quebra que você está prevendo, projetando como possível, é onde eu também acredito que pode ter quebra. É muito difícil jogar em Brusque. É difícil jogar em Brusque. O estádio não é bom, o campo não é bom. Difícil é jogar no Maracanã, né, Maurício? Não, é que no contexto do que você traz, Ó, Alex, Guerrinha. no contexto que você traz, o lugar onde o Grêmio pode mais se atrapalhar não é a Chapecoense, por exemplo, onde o Grêmio já botou 6 em cima da Mas Chape. é que o Grêmio. mas tira o jogo, concordo. Brusque. É que o Grêmio, Maurício, ele Se não ganhar tem 4 hoje jogos. o direito de perder concentração.
Ah, claro. Entendeu? Claro. Eu acho que hoje tu jogar sempre com o mesmo cartucho. Tá, mas Maurício, tira o vou- Brusque. Tira o Brusque e ganha os outros 4. Mesmo assim, Não, ele isso me embala. serve. Tu pode fazer lá no Brusque um ponto. Maurício, vou te dar mais um argumento, tá, Maurício? A teu favor. O Grêmio tem uma vitória como visitante na B. Contra o Contra o Operário de Operário. Ponta Grossa. Gol do Uma Elias. vitória como suado visitante. ainda por cima. Tu tem que sair pra ganhar fora. E a Chapecoense eu considero ainda a obrigação de ganhar porque o Grêmio perdeu pra Chape. Sim. Não, Então, esses pontos tem que buscar. Sabe, eu considero o ponto corrido 19 confrontos de ida e volta. Então, no confronto com a Chapecoense, o Grêmio tem 0 ponto até Tá. agora. Onde é Tem que tu quer buscar chegar? 3. Que o Grêmio vai buscar o Cruzeiro, é isso? Não, o Grêmio vai passar pelo Cruzeiro. Vai passar Eu pelo falei Cruzeiro. isso, a KTO abriu inclusive uma aba lá. Quem chega na frente, Cruzeiro ou Grêmio? O Cruzeiro não vai ter gasolina pra manter mais de 80%. Não, mais de 80%, tudo bem. Porque ninguém me tira- faz isso. só me tira uma ninguém dúvida, Só Paulo. que eu não sei se vai baixar pra 30, né? Cruzeiro- Que Cruzeiro- eu bati o boca Cruzeiro- com o o Cruzeiro não Bagé vai- durante todo o Não, primeiro mas eu não tô turno do dizendo que é campeonato. fácil. Tu dizia que era fácil. O Cruzeiro não vai Bagé, enfrentar... se tu tá falando que o Grêmio vai passar o Cruzeiro, é porque vai ter facilidade. pro Não, Grêmio. Ele vai o passar o Cruzeiro- Cruzeiro. Se ele passar o Cruzeiro e for campeão, ele vai subir com rodadas de antecedência. Mas não Então, fácil. tu vai ter que Bicampeão. encontrar uma congruência no que tu pensa, Cara, eu Bagé. acho Mas essa não queda do faz. Ou é Cruzeiro normal. difícil, Potter. ou se for difícil, o Grêmio não passa o Cruzeiro. Não, Se mas- passar o Cruzeiro é fácil. Mas, Potter, as coisas vão mudando pelo seguinte: quando o Grêmio começa a Série B, eu não tinha perspectiva de Lucas Das Leiva. Leiva. Tinha uma série de perspectivas que não aconteciam. Então, por mais que O Tassiano possa fez o subir- Bagé mudar de ideia, Não. Potter. Foi o Tassiano Por que mais fez que o eu Bagé ainda- mudar de ideia. Fácil não vai ser, Potter. Fácil não vai ser. Não, se vai passar o Cruzeiro, vai ser. Tu entendeu? Que não há uma congruência de verdade no que tá falando. Não, o Grêmio... Se o Grêmio for campeão da Série B, vai ser fácil Não. subir. Não tem, não. é impossível. Com o o que tá pé nas falando costas, é impossível não. de acontecer. Com o pé nas costas, como Vossa Excelência tinha falado, não tem essa possibilidade. Não vai subir O Grêmio com o pé poderá nas costas. transformar essa Série B, mas não da maneira que vem, Bagé, Potter. tu não tá conectando os neurônios do teu pensamento agora. Não, nem sei se eu tenho. Não, não conecta. Mas não entraria no G... O Grêmio não entrava no O G4. Grêmio vai passar o Cruzeiro Não, e ser campeão da B. peraí. Isso mas no não vai ser antigo fácil Sala era de subir. digno de Não, pancadaria. o Potter Assim, tá irritado porque o não, Bagé tá assim, concordando com ele. É que assim, é incrível a falta de humildade do Bagé. Bagé, olha pra mim agora através da câmera e fala assim: Burro, Potter, burro. Olha aqui, Bagé. tu está Eu vou fazer certo, carinho aqui em ti, sempre peraí. esteve. Pra quem tá no não tem YouTube. olha só, vejam, queridos ouvintes, vejam o que o Bagé tá tentando falar. O Bagé tá dizendo... Não é fácil. Me ouve. O Bagé em 15 tá segundos dizendo foi chamado de burro e que o arrogante. Grêmio vai ser campeão da Série B. Eu não tô Deixa- dizendo E isso. está dizendo que Eu não vai tô subir dizendo com isso. dificuldade. Eu tô dizendo que eu acredito que o Grêmio vai sim passar o Cruzeiro. Eu não sei se o Cruzeiro ia ser campeão, se o Grêmio vai ser campeão. Eu não acredito nos 80% sendo deixa- mantidos. Eu falo isso desde o começo. Mas com o Deixa pé eu nas dizer uma costas coisa não tem pra como. vocês. Deixa eu dizer uma coisa pra ti, Bagé. O Grêmio vai subir. Mas o Grêmio não vai passar o Cruzeiro de maneira nenhuma. O Cruzeiro também joga com a Chapecoense, com o Brusque. E a vantagem de pontos não permite isso. Não, mas permite. é possível. Não permite. Não, possível é. 80% de aproveitamento não tem inclusive, como. eu falei com algum diretor do Vila Nova ontem, o diretor do Vila Nova acha que é possível. Possível é. Não, Ele eu tô, acha. eu tô falando ele acha. sério. Não tem eu como tu também tô manter mais de falando 80%. sério. Não, Não, Bagé, mas- Bagé, não é 80%, ele não vai passar o Cruzeiro. Eu vou acho te que dar uma. passa. Tu, como tu é um apostador, eu vou te dar um conselho, porque eu sou mais velho, mais perdedor do que tu. Passa longe da KTO nesse jogo aí. Mais um pra passar longe da KTO. Ninguém vai pra KTO mais. O Guerreiro que vai quebrar a KTO. Vai quebrar a KTO. O Guerrinha quer ficar com a KTO só pra ele. Isso aí é malandragem do Guerrinha. Excluiu. Não, bota lá na KTO que o Não, já Grêmio botei. classifica, que o Grêmio classifica. Vou confirmar aqui, ó. Essa aí é assalto à mão armada, não dá advogado, não precisa de advogado, nada, entendeu? Mas não vai nessa contra o Mas Cruzeiro. O que o Guerra- Cruzeiro, o Maurício, olha só, o Vai, que o vai. Cruzeiro tá fazendo, o que tá acontecendo com o Cruzeiro é algo Já andou absolutamente perdendo aí. natural, é normal. O Muricy, quando ele foi tricampeão brasileiro, pontos corridos pelo São Paulo, ele estava na frente, ele dizia, gente, toda a campanha de pontos corridos, quando alguém tá bem, chega uma hora de oscilação, vai perder alguns jogos, porque senão o Cruzeiro ia terminar a Série B com 120 pontos, mas isso não deixa- existe. deixa eu te Então con- ele vai baixar um pouco, Aham. ele não vai ter 80%. Mas ele vai ter eu- 70, 60 e isso é suficiente para ser campeão. É que deixa eu te contar uma coisa para ti, como diria o professor de Sim, português senhor. aqui. Não é importante. O importante do Grêmio é quanto ele livra do quinto colocado.
Porque Deve virar para o importante, Grêmio... né, Maurício? Para Tem o... que começar a lutar pelo título. Não, mas Não, aí, é que vira importante. é com toda a relevância que o Grêmio tem, todo campeonato que entra quer ser campeão, tá? Esse texto aí vamos assinar, tá? Mas para o Grêmio, se você pedir a um torcedor, escuta, você quer subir ou você faz questão que você suba bicampeão da Série B? Mas o balizador tem que ser o Cruzeiro, o Maurício. Porque daí tu pensa lá em cima. Não, mas não precisa tanto. E olha, eu não quis baixar a régua do Grêmio, Alex, você me ouviu falar isso algumas vezes aqui no Sala. Quando se dizia, não, o Grêmio não sobe se não contratar. Não, o Grêmio sobe sem contratar. Mas isso nós não saberemos se é verdade ou não, porque o Grêmio já contratou. O ponto que eu digo, Alex, é que para o Grêmio voltar ao lugar que é seu, a Série A, onde aí sim o título tem relevância e importância, ele tem que livrar o 5º lugar. Em que posição estará do primeiro ao quarto, Maurício, não faz a menor diferença. Não, O mas Cruzeiro, o Vasco, o Grêmio, tá, eles não querem ser campeão da Série B. É um constrangimento ser campeão da Série B. É deboche. Não, pior é ser vice, não. É pior tu jogar a Série B e não ganhar. Não tem que ser objetivo, mas não subir. Mas que constrangimento. Se eu tô no campeonato e eu não ganho, não pode ser mais constrangedor do que eu estar no campeonato e ganhar. Ser campeão na Série B é chegar entre os 4 primeiros. Se tu é primeiro, se tu é quarto. Não, mas eu só tô discordando que seja constrangimento ganhar. Não, se tu tá ali, não é constrangimento. Com todo respeito, tá? Com todo respeito, máximo respeito mesmo, e eu admiro o futebol do Nordeste, o Bahia, o Sport, vamos lá, o Criciúma, que é aqui do lado. Se eles forem campeões da Série B, tem uma relevância para eles, que são times que passam muito longe daquelas primeiras posições. Isso sim, Léo, mas tu tá numa competição... Não pode ser constrangedor tu ganhar ela. Grêmio, Cruzeiro, Vasco... O Bagé vai ter 2 felicidades esse ano ainda. Mas não precisa ser objetivo, obviamente que não. Mas constrangedor ganhar uma Série B, não. Eu tô jogando a Série B. Eu não posso querer ganhar a Libertadores, eu não tô na Libertadores. Mas eu acho que o Cruzeiro tá perseguindo esse título, pelo que o... Não, mas é que tu quer subir. É que a minha tese é a seguinte, ó. O Maurício, legal, chegou em quarto na última rodada, beleza. Ano passado, se naquela última rodada desse tudo certo pro Grêmio, e deu porque o Grêmio ganhou, deu porque o Fortaleza ganhou, faltou a parte do Juventude Corinthians. Era campeão em 16º. Tava tudo certo, porque não teria caído. É que se tu chegar... O meu medo é penúltima rodada, jogando em Muriaé e tendo que ganhar de uma Tombense. Ah, não. Então, aí você tem ali, razão. tu Aí não pode estar em quarto. Ali tu tem que estar em segundo, no máximo um terceiro. Que é uma consequência. Que é consequência. Na última rodada, Mas, você Léo, pode estar em quarto a 4 pontos do 5º, não Alex. É isso que eu tô dizendo. Não é objetivo o título, Sim. mas que ele seja uma consequência. Mas eu acho que o Anotem aí. constrangimento que o Léo se refere é celebrar a conquista, que é diferente. Celebrar a conquista é diferente de ser campeão. Foi o primeiro ponto. É que a batalha, a batalha dos aflitos do Grêmio, que é comemorada e que virou DVD e tudo, é pelo contexto de jogo. Aquele jogo, mesmo que não valesse a subida, ele é um jogo histórico em qualquer lugar do planeta. Mas pelo contexto. Não, é não mirar o primeiro para ter mais folga na isso que acaba sendo uma consequência. É subir o quanto antes, Gamba. É sair Bagé, do quanto anota, Bagé. Quando comemoram, Anota. é porque sai do Anota. inferno. Sábado, Peraí, eu tô escrevendo. primavera. Quantas rodadas de antecedência? 15 de outubro de 2022. 35ª rodada. Grêmio e Bahia na Arena. Na tarde de Jogo sábado, do acesso. Esse com é o jogo da 4 subida. rodadas de antecedência, o Grêmio carimba a passagem para a Série A. Ou seja, sobrando. Pode anotar, Bagé. É o dia que tu vai ser feliz esse ano. E aí depois, Bagé, tu vai lutar com o Cruzeiro pelo título. Eu Tá pensei aqui, ó. que eu já tinha visto tudo no Grêmio Sala. e Bahia. Eu pensei que eu já tinha visto tudo no Sala. Aí agora eu vi, através do Potter, né, que nos ensinou, porque normalmente tu vai te irritando com o cara que discorda de ti. Vai te irritando até da coisa. Agora o Potter se irritou com o cara que tá concordando com ele. Ele não admite que o Bagé esteja concordando. Não, mas eu discordo que seja O que o Bagé fácil. diz? O que o Bagé tá dizendo é que o Grêmio, no dia 5 de novembro, então vocês estão vendo aí, são quase um mês depois do que eu falei. O Grêmio vai jogar contra o Brusque com 77 mil pessoas na arena. Vão liberar os portão finalmente. Todas as rampas vão abrir lá da arena. Né? Aí agora a arena do Grêmio vai abrir realmente. Vai os virar portões. parceira, vai virar parceira. Ingresso Porque a o Grêmio 5 pila. precisa ganhar do Brusque. É esse o campeonato que o Bagé pintou aqui no Sala desde o início. O que eu estou pintando é que o Grêmio, no dia 15 de outubro de 2022, o Inter já vai ser bicampeão da Sul-Americana já. Já vai ter ganho a Sul-Americana. Né? O Bagé vai estar subindo com rodadas de antecedência. Mas tu me acusou de problema nos neurônios e tu tá com problema de delírio. Que intercampeão, cara. São coisas que não combinam. Viu? Ele já fugiu do assunto.
Que interessa, ele já fugiu da... Eu acredito que vai subir, eu só não acredito que seja com o pé nas costas, como tu tá afirmando, e nem tu acredita. Não, eu acredito, eu tô falando desde o início isso. Tu acha que eu vou botar pra fora uma coisa que eu não penso? Ah, eu já acho. Que o Grêmio vai subir, eu acho que Vou todo me mundo expor? concorda aqui, né? Não, e com o pé nas costas contra o Bahia no dia 15 de outubro. O resto do campeonato vai ser aquela coisa chata, Diogo. O que o Grêmio faz agora? Bota quem pra jogar? Aí vai estrear o Fernando Henrique. Depois, que o Grêmio subir. A tese é que com Vai ganhar 3 jogos na reta final da Série B. 3 gols do Fernando Com o Henrique. Fernando Henrique jogando pra cacete. Com reforços, vai ser o Grêmio sobe Viu? com alguma facilidade. Já tem o Ferreira, que é um reforço. Pra O mim, Maurício, o erro Eu do vou além, Potter. Eu acho que Vasco, Cruzeiro e Grêmio sobem. E acho que o quarto a subir é o Sport. o Bahia vai tendência trocar de é essa. lugar com o Lisca. É isso que vai acontecer. É, a tendência. O Lisca já enlouqueceu lá, Ilha do Retiro. Os caras estão Entre enlouquecidos com o Lisca e Anderson Moreira, é que daí tem os elencos que são diferentes, né? Mas entre Lisca e Anderson Moreira é muito mais Lisca, né? O erro do Potter, viu, Maurício? É que na tabela original esse jogo tá marcado para sábado. Se for o jogo do acesso, é RBS TV Vai domingo à tarde. Domingo, viu, Potter? Coloca esse asterisco aí na tua projeção. Ou no sábado, eles vão abrir não. essa sessão, né? E eu já fico aconteceu. amarrado na cabine pra não invadir o gramado, né? Comemorando. Pô, é um Não, é que ano só. esse é um dos Aí fatores ele de vai Grêmio... entrar com uma faixa na arena, no Bagé. Potter tinha razão. Esse é um dos fatores, É o Felipe, mínimo que eu espero. do Grêmio segundo turno subir. Eu não vou usar a expressão facilidade, mas rodadas de antecedência eu tenho usado há algum tempo, porque se eu já acreditava que o Grêmio subia sem reforço, em se reforçando, o seu acesso é mais natural e mais seguro. Eu acredito que será com rodada no singular ou rodadas de antecedência, sim. Por quê? Entre outras razões, porque cada vez que eu vejo uma rodada da Série B, mais eu acredito no Grêmio. Segundo, todos os adversários de quem o Grêmio não ganhou no G4 ou G5, o Grêmio enfrentou fora da arena. Agora ele enfrenta na arena e reforçado. Então, diante disso, a cada 6 pontos, o Grêmio tem feito 4 desde o jogo com o Vasco. O jogo fronteira, que o Roger quase foi pra rua. Vou jogar os calmantes fora aqui. O cara. Grêmio, a cada 6 pontos fazendo 4, Alex, jogando as 4 em casa, contra Sport, Bahia, Vasco da Gama, são esses, Cruzeiro. né? E Cruzeiro. Cruzeiro. O Grêmio sobe com rodada ou rodadas de antecedência. E a data trazida pelo Potter não é uma maluquice. Mas isso- É o jogo de um acesso dentro da arena contra o Bahia, estádio lotado, faltando 3 rodadas. É razoável, Mas sim. isso eu também quero, tanto que eu tô batendo na tecla. Eu não quero ter que ir a Muriaé, que é a penúltima rodada, Que é rodada uma 37, duas depois. contra Tombense. a Tombense tendo que ganhar. Eu também quero estar ali com 3 rodadas A classificadas. rodada imediata é Aflitos Grêmio e Náutico. É. Depois é Tombos, não vai ser Tombos. Aí depois e aí faz depois Brusque. acaba aqui contra o Brusque. Isso Você não vai querer subir de novo numa batalha dos aflitos, né, Alex? Você não vem com essa conversa. Não, pelo contrário. Já Muito eu, Maurício, antes, cada vez que eu vejo os jogos da Série B, eu acredito menos nos outros. É, Não é tanto isso. no Grêmio, mas menos nos Não, mas outros. Aqui a o gente efeito tem- final é o mesmo, né? 5 times, O né? efeito final é o É um mesmo. pentagrama. A gente tem um grupo muito selecionado ali de Sport, Bahia e os 3 grandes ali da Série A, né? Com eles, o Cruzeiro, o Vasco e o Grêmio. E tem o Criciúma que está muito bem organizado, está num processo de reestruturação, trouxe a comunidade toda de volta para o estádio, está muito legal o trabalho do Criciúma. Seriam esses 5 com o Criciúma tentando se enfiar. Se tu não te reforça, se tu não faz um upgrade no teu time, tu corre o risco de ficar naquela beirada ali, de terceiro, quarto colocado, E o Criciúma e é uma chegar ao loucura, né, final. Léo? O Criciúma caiu para a segunda divisão no Catarinense. Isso. Sim, não, mas é um trabalho todo de reconstrução do presidente. É para o ano que vem isso aí, porque ele teve muito azar o Criciúma, porque ele se acha como time de novo, só que tá o Cruzeiro, o Vasco, o Grêmio, né? E ainda mais o Bahia e o Sport juntos ali para disputar a vaga. Né? O Ano que vem vai ter planejamento do menos clube Criciúma. grande, porque esse ano não vai cair nenhum grande. Por exemplo, vão subir A os 3. tendência- a Os tendência 3 não. grandes, né? Quem é o grande que poderia cair esse ano? Acho que não, né? Botafogo se endireitou. Não vai cair nenhum grande hoje. O Botafogo, Santos. o Botafogo é Santos. candidato. Santos tá dando força. Botafogo vem de 2 ou 3 derrotas. Né? Aliás, o Botafogo impediu que o Inter hoje fosse o líder. Botafogo tem 21 pontos agora. O Botafogo da SAF joga sem nenhum patrocínio na camiseta, né? Quer dizer, tá se reestruturando, a camisa limpa, assim, só tem o distintivo do Botafogo, parece anos 60. Estrela. É o momento de comprar, hein? Vamos lá, gente. Botafogo tá em 10º com 21. Aguardar. 2h22. Mas o problema é a bola, né? A bola O do Santos, Botafogo é... Oitavo com 22. É que tem muito time antes, né, Guerra? O problema é Não, esse. tem, não. A série A tem um... Olha, o Cuiabá, por exemplo, essa semana pegou o Botafogo, já entortou o Botafogo. É.
Já entortou. E aí tu vai lá e diz assim, agora tem Juventude e Goiás. Imagina, 11 da manhã na Serra. Parabéns à CBF. Esse é o horário lá, hein? É o horário. Eles estão botando o jogo às 11 horas da noite em Caxias. Quer dizer, eles acham que as lojas não vendem casaco, nada lá, eu acho. Tá Rapidamente, Gamba, Rapidinho, entre Léo. o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Ceará, e o sétimo, que é o São Paulo, 5 pontos. Tá muito achatado. 2h23, intervalo comercial e já voltamos com o segmento final do Sala de Redação. 2h27, de volta com Sala de Redação. Deixa eu passar aqui o resultado final da Interativa. O Inter é candidato ao título brasileiro para o pessoal do Twitter, senhor Diogo Oliveira. Não. 62%. O Twitter é a rede social do não. Para o pessoal do YouTube, senhor Alex Bagé, sim. 53%. Então o YouTube é a rede social do sim. Eu tenho uma outra né? Tu tese. viu que é ajustado. Eu tenho uma outra tese sobre Fala, isso aí. Poder. Fala. No Twitter estão os mais velhos, que conhecem mais o Inter. E no YouTube estão os mais jovens. Empolgados. Iludidos pela Iludidos. Tu tá pela onde? juventude. Tá no Twitter, então. Não, Potter? eu tô no Facebook. Eu tô, tipo assim, a ponta Tu tá no e-mail. Lazarão. Tá no e-mail. Lazarão. Vem cá, 2h27. 2h27, você sabe que o Sala de Redação é o No programa... Orkut. Você sabe que o Sala de Redação é o programa do amor, né? Luciano Potter e Alex Bagé, por favor, façam as pazes. Não, nesse mas nós final não de- chegamos a brigar. Não, ele só te chamou de burro e arrogante no programa. Não, mas ele isso aí, mandou juntar os neurônios. Sinapses, liguem as mas sinapses. isso aí eu aprendi com o tempo que eu não sou eu que brigo, você é advogado. Eu não brigo. Depois que eu conheci o Dr. Matheus Marques, eu não brigo com mais ninguém. Não teve jeito, viu, Potter? Primeira vez que eu vi briga por concordar. Nunca tinha visto. É, nós No sala de concordamos. redação, nunca. Nunca tinha visto. Eu vou fazer um cartaz Vem cá, depois. deixa eu fazer um nunca discuto a levantamento. pessoa, eu discuto Deixa as eu- ideias da pessoa. E as Deixa eu ideias fazer do um Bagé, elas não concatenaram com o mundo real. Só Deixa eu fazer Os um neurônios do levantamento. Bagé, tu diz. Deixa eu fazer um levantamento Que formulam com vocês as que ideias. eu já estou pensando no próximo dia 5. Os boletos esse sim. mês já foram. Mas tem dia 5. Eu te digo até o dia, é uma sexta-feira, eu já vi. Manda esse povo de volta pra KTO, Guerrinha. Manda esse povo de volta pra KTO, Guerrinha. Atlético Paranaense e Bahia, dá pra sentar a poeira, né? Não tem jeito hoje. Não, né? esse aí sim. Tá, Fluminense e Cruzeiro no Mineirão. Aí eu acho que vai dar Cruzeiro, vai Aí, pros pênaltis. eu acho que dá Fluminense. 2-1. 2-1, quer dizer, ó, já me deixaram em... Bom, Não, agora esse jogo tem- não se joga, Guerra. Não, mas um só não adianta. É muito boleto. Não, mas faz a Copa do Brasil inteira. Não, mas foi na rodada do Um só não. Eu tenho um Olha jogo aqui, ó. difícil pra ti não me amanhã. resolve, Guerrinha. Galo e Flamengo. Tá louco? O que faz amanhã, Galo e Flamengo? Galo e Flamengo, eu acho que o Flamengo ganha do Atlético. Acho que o Santos Flamengo e ganha do Corinthians, Guerrinha. Santos e Esse é Corinthians. amistoso, né? Porque esse esse é um já- jogo perigoso, porque foi 4-0, esse tá O corrido. Corinthians Daqui a vai pouco o deve ir com o Corinthians Sub-17. Daqui a pouco o Corinthians vai com o time reserva. Agora tem Goiás e Atlético Goianense. Meu senhor Jesus. Esse aí eu... Esse aí é um empatezinho de novo. primeiro foi Fortaleza e empate, Ceará. Tem menos um. Foi menos nessa um, aí. rodada aí, passada da Copa do Brasil, que eu dei aquele fundaço na KTO. Botei Pois é, 30 reais. tem que achar um rateio num jogo desses aí. Não, ia me entendeu? pagar 14 mil e eu saquei, como me ofereceu o cash out lá, eu saquei 5. É, e se eu mas- tivesse deixado, eu teria acertado os 14 mil. O problema é o Atlético Paranaense vai ganhar, tá? Mas tem que achar um rateio razoável para poder pagar a luz. Não, o supermercado só não adianta. Isso aí é o presente da Entendeu? Manu. Tu gastou muito dinheiro no presente da Manu. Ô, Guerrinha, o Barbaridade. Potter falou ali, tem como jogar nos que vão classificar? Parece que tem. Eu acho que tem. O nome dessas apostas Ô, na KTO são Léo, é Brasil Especiais. na KTO tem jogo até a hora que tu vai tossir. Entendeu? Muito bem, gente. 2h30. Vai ficando por aqui o Sala de Redação. Kelly Matos, Paulo Germano, já aqui no Oi, Gambá. estúdio para sequência, comandando o Gaúcha Mais. Tudo bem, gente? Boa tarde, Boa vai no tarde. tempo de vocês, tá tudo bem, gente. Estamos aqui, vou Quando a fazer a Kelly diz viradinha. isso, vai no tempo de você que ela tá braba. Tava que quer anotando que as você dicas do Guerrinha aqui para as apostas. ó. Aqui, agora a gente tem essas câmeras digitais, olha aí o Diogo ali, ó. Estamos aqui Alta plenos. definição, né? High definition. Pode high ficar toda definition. pra ti. Não, que? Não, Jamais. já terminando, eu já tô saindo. Que isso.